noite, pessoal. Estamos ao vivo na nossa terceira live do segundo seminário sobre a formação do pesquisador, né? E hoje com o doutor Egberto Ribeiro Turato, com o tema Vivências de Angústia do Pesquisador, Busca da Consciência de Inserção num Paradigma, né? Para quem ainda não conhece, o professor Dr. Egberto já estava conosco. Ele é professor titular e livre-docente na área de prática de ciências da Unicamp, tem pós-doutorado em interconsulta psiquiátrica e pesquisa qualitativa na Itália, autor do Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-Qualitativa, já na 6ª edição, né, professor? Adotado em vários cursos de pós-graduação no Brasil, além de muitas publicações, palestras e cursos, né, sobre metodologia científica, que nos traz, né, professor, a essa nossa live, nosso segundo encontro, né, nesse seminário de formação do pesquisador. Fico muito feliz em tê-lo novamente conosco. Já de antemão agradeço, professor, a sua abertura, de querer trocar conosco os seus conhecimentos. Lhe agradeço muito mesmo. E passo a palavra, professor, a esse tema tão importante. Até no fim, professor, quero que o senhor me diga que quando a gente se forma pesquisador, a gente não tem mais angústia. A angústia, nascemos com ela e terminamos com ela. É uma companheira. Boa noite, todo o pessoal da educação, da PUC do Paraná e o público que está nos acompanhando. Essa é a segunda oportunidade que eu tenho de participar desse ciclo. Eu devo ter feito o primeiro ou o segundo, e foi no mês passado. Foi um tema um pouco mais, digamos, um pouco mais acadêmico, não que esse não seja, mas é uma abordagem sobre epistemologia, sobre história da ciência. Isso porque eu venho do paradigma das ciências naturais, minha formação é médica, eu sou psiquiatra clínico, então eu tenho uma formatação da minha consciência, digamos assim, da minha consciência acadêmica, fenomenologicamente pensando, considerando, dentro dos paradigmas das ciências naturais, né? Da física, da química, da biologia, que são fortes esteios, suportes das ciências médicas, ciências clínicas. E eu migrei a um certo período da minha carreira universitária, eu dou aula na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, eu migrei, não sei se exatamente eu migrei, mas eu retomei um gosto antigo de fazer pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa compõe-se de um agrupamento de investigações científicas que atende aos fundamentos das ciências humanas, do estudo do fenômeno humano. E quando a gente diz fenômeno humano, eu estou querendo dizer a capacidade de representação, seja psíquica, seja cultural, do ser humano, né? Então, em última análise, é um desafio de estudar aspectos simbólicos, considerar cientificamente as possibilidades de simbolização do ser humano frente às suas vivências. Eu faço isso em relação às questões da ordem de saúde, adoecimento, tratamento. E como foi que eu acabei encontrando vocês, ou vocês me encontraram? Foi quando o pessoal organizador encontrou na internet, nos sistemas de busca, uma tese que eu orientei que falava sobre aspectos de epistemologia. Eu não me considero um epistemólogo, porque um epistemólogo de carreira é uma coisa séria, né? É alguém que tem filosofia como base, ou se for um cientista, é um cientista que a um certo momento da sua carreira estuda grandes filósofos, em particular filósofos da ciência. Eu me considero mais um amante do pensamento científico e da filosofia, da história da ciência e da filosofia da ciência, que é a epistemologia. E na conversa que tivemos inicialmente, em troca de e-mails, eu não entendi se o meu convite que eu estava recebendo era para uma oportunidade ou duas,
acho que foi a Beatriz que me passou o e-mail e deu 2 possibilidades de data, eu perguntei as 2. Eu não sei se ela ficou sem graça dizer que era uma só, ela me encaixou nas 2 e estou aqui novamente. Daí nós pensamos um pouco nos temas, e o tema tema não, eram assim, inquietações sobre o que nós poderíamos conversar. Alguém da área da saúde, que gosta de educação, da área de educação vamos dizer assim, por vocação, né? Eu sou professor, e nós pensamos, num primeiro momento, falar de aspectos gerais das ciências, para que o cientista, seja ele de qual a área acadêmica for, da educação ou da saúde, das áreas tecnológicas ou humanas em geral, ou qualquer uma das diversas que compõem a vida universitária, o meio acadêmico em geral. E eu optei e coloquei naquele primeiro encontro aspectos ligados à história da ciência propriamente dita, e eu começo com Galileu, 400 anos atrás, que funda praticamente a chamada ciência moderna, porque ele vai buscar os entendimentos do funcionamento da natureza a partir da mensuração dos fenômenos, a partir da busca da correlação causal entre os fenômenos, e esse é o meu alicerce. Depois, quando eu vou para a clínica, eu procuro trazer esses conhecimentos, ou deixar fundamentados esses conhecimentos da busca do nexo causal entre os fenômenos, para entender o fenômeno da saúde, em particular, onde eu trabalho, né? E daí, na nossa troca de e-mails, eu lembro que nós tocamos na questão da angústia dos nossos estudantes que procuram ser cientistas, né? O que procura ser cientista parece uma coisa de peso, parece não, é uma coisa de peso, parece um fardo, né? Mas o cientista é aquele que produz conhecimento. Pode ser um jovem cientista, né? Os nossos alunos de iniciação científica são jovens cientistas. Cientista no sentido acadêmico, do cotidiano universitário, é aquele que está desenvolvendo um projeto, que levantou os seus pressupostos, tem aí o seu orientador, a sua orientação, e tem um método escolhido. Esse método vai ser um percurso para estudar aquele tema eleito, e vai fazer coleta de dados, e vai ter uma escola teórica, autores para interpretar seus dados, e vai teorizar. Uma simples teorização já dá crédito, credencial, para alguém se considerar cientista. E o que nós vimos na nossa conversa, e o que a gente sabe da nossa experiência de orientadores, de líderes acadêmicos e professor universitário, que esta área não é romântica, não, viu? Essa é uma das primeiras coisas que eu falo para aqueles que me procuram para fazer uma pós-graduação. O aluno de iniciação científica ainda ele não vou dizer que eu deixo que ele seja romântico, mas como é um empreendimento de menor monta, e ele leva o seu empreendimento junto com a graduação, junto com seus estudos, eu deixo para assustar um pouco os pós-graduandos, um mestrando, um doutorando, para mostrar que a inserção no meio acadêmico, a inserção num programa de pós-graduação, vamos ampliar mais, a inserção num paradigma, isso dá um peso de responsabilidade, que dá um consumo de energia mental, que dá um consumo de tempo cronométrico mesmo, tempo físico, e vem aí angústia. Aí a palavra angústia apareceu na nossa conversa, pensando a ser abordada. Aí, como eu sou médico, eu sou psiquiatra, eu fiquei imaginando, será que essa ideia de abordar a angústia não é uma certa expectativa de eu fazer uma palestra com uma conotação clínica? Aí eu me afastei um pouco dessa ideia, pelo seguinte, eu não queria cair uma demanda justa, legítima, de dizer assim, olha, ainda mais sob o contexto da pandemia, estamos todos angustiados. E estamos mesmos, né? Mesmo. Porque temos toda
um contexto de mudança de hábito profundo. Estamos em nossas casas, ou mesmo quem tem atividade fora, está com os cuidados de isolamento, distanciamento, de máscara, de lavar as mãos. Então, é uma angústia adicional que nós não esperávamos, né? Uma angústia adicional. Por que eu digo adicional? Porque, bom, vamos aí ao tema, vivência de angústia do pesquisador. Esse foi o contorno do tema que a gente recortou para a nossa conversa. Vivência. O que é vivência? Eu gosto muito do título, viu, gente? Eu acho que título de palestra, título de artigo científico, título de tese, eu só não faço mais longo porque o bom senso indica colocar um número limitado de palavras, mas um título bem explicativo conduz o espectador, conduz o leitor de um trabalho já mais fielmente para o conteúdo que a gente espera. Então, vivências de angústia do pesquisador. Está embutido aí que o pesquisador tem essas angústias. E como é que ele vivencia? A questão, então, não é se ele vivencia, ou se na atual pandemia nós estamos vivenciando de uma forma exacerbada, mas como que é que nós lidamos com o papel de pesquisador, com as tarefas diárias. Se não fosse em termos de pandemia, essa palestra seria tão necessária quanto né? Seria tão necessária. Por quê? Porque o trabalho do pesquisador universitário, ele implica em tempo, dedicação de tempo, consome. Eu fico imaginando até quem faz meio período, faz dedicação parcial à pesquisa. Assim, a demanda é muito grande, muito grande. Do tempo físico, que precisaria ser dividido. Eu tenho uma política pessoal. Eu prefiro candidatos a mestrado e doutorado que façam dedicação integral. Eu sei que com isso eu restringo um pouco a minha clientela, os que me procuram. Mas daí tem a bolsa, eu pego as pessoas que estão com mais foco e querer fazer carreira posteriormente, prestar concurso. Então, veio alguns candidatos que se dispõem, até por algumas características pessoais, algumas disponibilidades pessoais, a fazer a pós-graduação em tempo integral. E por que ainda a questão da angústia? Porque nós vamos, além de ter o consumo de tempo físico, há um consumo de tempo psíquico muito intenso, porque pesquisador é aquele que faz investigações, e a demanda intelectual é bastante grande. Mesmo que alguém tenha uma atividade intelectual intensa, por conta de ter um nível universitário, de uma área onde se exige muito conhecimento, muito raciocínio, o pesquisador não apenas tem que ter um suporte de conhecimentos, toda uma demanda de exercício intelectual, mas como ele sente o fardo, a função que lhe é dada de produzir conhecimentos novos, né? Fazer pesquisa universitária é jogar-se, lançar-se a um empreendimento, a uma tarefa em que o pesquisador, jovem que seja, o iniciante, ele vai ser chamado para gerar conhecimentos novos. Mesmo que sejam conhecimentos muito delimitados, bem específicos de uma área, mas essa ideia de que eu vou colocar mais tijolos novos, no muro do conhecimento já existente, eu nem estou falando de conhecimentos assim que fazem um corte epistemológico com os conhecimentos já existentes. Isso aí é para meia dúzia de gênios por século, né? Isso é uma coisa que também eu falo logo para diminuir a angústia, numa atitude terapêutica ou psicoterapêutica. Eu digo assim, olha, você vai trazer conhecimentos novos, nós temos aí um projeto, existe coleta de dados, os dados são teus, nós vamos extrair alguma coisa original. Mas não vamos, a sua tese, a sua dissertação,
Para um aluno de iniciação científica, talvez seja mais claro ainda, porque ele é mais modesto. Não vai fazer um corte no conhecimento já existente. Mas e se fizer um corte? Se fizer um corte, então é gênio. E os gênios não aguentam muito programas de pós-graduação, viu? Porque daí tem prova de proficiência, tem que cursar disciplinas, tem exame de qualificação. Vejam aí, façam um levantamento de quantas teorias que fizeram um corte no conhecimento em todas as áreas, quantas foram fruto de um mestrado ou de um doutorado. Mestrado não, ou fruto de um doutorado. São poucas. Então, a gente diminui um pouco a angústia dos estudantes de pós-graduação, dos pesquisadores, dizendo o seguinte, olha, você tem um orientador, mais do que isso, você está dentro de uma linha de pesquisa, portanto, existe uma definição prévia de um tipo de trabalhar em pesquisa, não se sinta desamparado, e aí entra na linha de baixo, busca da consciência de inserção num paradigma. Quando a gente está inserido num paradigma, a gente está inserido numa comunidade de praticantes de ciência. Então, dar a ideia para um doutorando, para um mestrando, o doutorando já pega um pouco mais, de que não estará sozinho. E esse sozinho não é porque ele tem um orientador, é porque ele tem uma linha de pesquisa. Linha de pesquisa é a linha do trem. Quer dizer, que a linha do bonde. É uma rua por onde vai passar meu carro. Então, eu não vou desbravar. Existe já uma linha. Existe uma linha. Isso e linha de pesquisa é um conceito internacional, né? Então, se eu tenho um projeto e vou desenvolvê-lo, eu tenho meu orientador em português é orientador, que mostra o Oriente. Oriente para onde eu vou, né? Onde eu vou. Ou podia ser para o Norte, né? Norte, Oriente. É alguém que dá a mão e fala assim, olha, vai naquele caminho, vai, Oriente. O navio vai para as Índias, siga esse caminho. Vai estar numa linha de pesquisa, a linha de pesquisa está estabelecida. Eu cobro dos meus orientandos assim, qual é a linha de pesquisa do seu professor, a minha linha, que é onde você está inserido, sabia? Diga aí o nome da linha. Então, isso é como essas informações, esses convites, mais do que convite, é uma inserção, uma chamada de inserção, faz com que o jovem pesquisador se localize. Se localize. Então, a inserção é colocar-se dentro. Colocar-se dentro de uma linha de pesquisa, de um paradigma, ou seja, de um modelo científico, dá uma sustentação emocional, dá uma sustentação intelectual, dá uma sustentação para eu fazer a cronometria das minhas tarefas, então a angústia diminui. É uma forma terapêutica de lidar. Então, além da linha de pesquisa, eu digo agora, a linha de pesquisa está inserida no programa de pós-graduação. Como é que chama-se o programa de pós-graduação? Que você entrou, você foi selecionado, nós estamos começando. Chama-se tal. Então, este nome já implica também que você tem balizas, você vai fazer um trabalho balizado. E essa linha de pesquisa, esse programa de pós-graduação, está inserido numa instituição, uma faculdade, uma universidade. Que orientação teórica tem esses professores? Nós vamos ser avaliados por órgãos federais. O que eles esperam da gente? Não só o órgão federal, mas o que a comunidade acadêmica espera. Então, isso dá todo um contorno de eu pertencer a uma família acadêmica. E quando a gente pertence a uma família, a gente se sente menos angustiado, porque a gente se sente mais amparado e mais localizado. Localizado de locus, a gente tem um lugar. E outros colegas nossos também têm seus lugares e estão próximos. Não existe coisa mais angustiante para um pesquisador ingressante do que não ter essas consciências, percepção dessas coisas, que, por sua vez, essas percepções vão alimentar a consciência, e a consciência alimentada dá um fôlego, né? Então, caminhar num projeto de pesquisa, 2 anos no mestrado, 4 no doutorado, 1 ano de iniciação científica, um pós-doc, dentro de um esquema, a palavra esquema é ruim,
dentro de um paradigma, faz com que as angústias ficam diminuídas. Não ausentes, né? Mesmo porque a angústia de angor, né? É aperto, o aperto pela existência, a angústia existencialista, ela é permanente, né? O Freud diz que a maior angústia, a angústia primitiva, foi ter passado pelo canal do parto, pelo canal vaginal. É a primeira angústia, sair para o mundo externo, ter que respirar sozinho pela primeira vez, porque o cordão umbilical é literalmente cortado, ter que chorar para poder ter a amamentação, ter um alimento que vai entrar pela boca, não vai vir mais pelo cordão umbilical. É que essa experiência não é cognitivamente lembrada, né? Mas deve estar gravada em algum lugar do corpo humano, do cérebro, da própria existência. Então, a angústia nos acompanha até a morte, Agora, há situações, vivências mais angústia, né? Não vou falar aqui de angústias clínicas, daquelas que precisam de um suporte psicológico, ou mais graves ainda, que precisam de um tratamento médico, ou que eu possa dar uma medicação. Não estou dizendo de ansiedades, angústias, ansiedades em graus elevados. Eu estou dizendo daquela angústia esperada, existencial, que eu diria até kierkegaardiana, né? Do Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno, né? Aquela angústia que é da própria vivência, que é da própria vida, de desbravar as coisas, de fazer o desconhecido se tornar conhecido. E o meio acadêmico, em particular, essas angústias são bem características, né? O meio acadêmico é muito exigente. Eu acho que a carreira universitária, carreira sacerdotal, carreira de mãe, carreira de militar, tem algumas carreiras, algumas trajetórias que são particularmente exigentes. Então, entra quem já tem um certo suporte, quem tem um sonho mais amplo, né? Quem tem. E na própria seleção, nas entrevistas que nós fazemos, a gente capta qual é o tamanho do sonho para se fazer uma pós-graduação. Bom, com isso, eu quero dizer assim, não é romântico, não é alguma coisa que se conduz de uma forma assim, despretensiosa, mas, por outro lado, eu não quero dar um fardo nessas minhas palavras e dizer que seja um bicho de 7 cabeças. Não, não é. Até recentemente, eu fiz um evento na universidade, até fizemos online, né? Onde eu coloquei alunos de graduação, recém-ingressos, que fizeram lá uma disciplina que a gente tem que fazer um projeto científico para aprender como que é um projeto de pesquisa. Alunos de 18, 19 anos. Daí eles fizeram, e daí eu montei um evento online para eles apresentarem o projeto que eles fizeram. E nós chamamos que o evento que pesquisa qualitativa podia ser outro. Não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 5 cabeças, assim, viu? 7 não é. Então, tem várias cabeças, mas 7 não é. Dá para conduzir e com uma angústia moderada. Sem angústia não existe. Pós-graduação sem angústia não existe. Agora, eu não queria entrar num debate clínico. Veja que eu estou ainda no título, né? É que o título compõe toda a palestra. Eu não queria que fosse uma interferência, uma palavra, uma palestra que caísse em aspectos médicos, né? Acho que justamente por eu ser médico, eu fico um pouco um pé atrás de ver uma certa medicalização de manifestações de ansiedade, de tristeza que acompanham uma atividade humana. Então, eu não quero fazer uma abordagem epidemiológica, dizer o seguinte, olha, doutorado, de cada 3, um está tomando antidepressivo. Mestrado, no 2º ano, de cada 5, 2 já procuraram psicólogo. Não quero entrar nesses raciocínios epidemiológicos, populacionais, de morbidade associada à pós-graduação.
Isso, bom, angústias clínicas ocorrem em vários campos de tarefa humana, né? Inclusive tomar conta de família, ter uma atividade empregatícia de qualquer natureza. Bem, vamos passar para o próximo slide? Eu acho que eu dei uma ampla introdução. Pronto. Aí tem uma referência bibliográfica de um livro de pesquisa qualitativa que eu lancei, já comentei no outro dia. E aí eu tenho, nos primeiros capítulos do livro, é um livro sobre metodologia qualitativa aplicada em clínica. Nos primeiros capítulos, eu gosto de falar bastante, sobre essa inserção paradigmática. Eu vou falar mais sobre isso. E a ideia é o seguinte: tomar consciência dessa inserção alivia. Né? Não estou querendo comparar com uma abordagem psicológica de uma psicoterapia, muito menos de uma consulta psiquiátrica ou tomar medicação anti-ansiedade. Mas tomar consciência das coisas é jogar luz. Se a nossa consciência está pouco informada ou pouco vivenciada, nós temos... É como se estivesse num quarto em penumbra. E conforme a gente vai dando nome às coisas, tem até uma fundamentação psicanalítica nesse raciocínio. Conforme eu vou nomeando os sentimentos, conforme eu for dando nome às experiências, conforme eu vou dizendo do que se trata cada coisa que eu estou fazendo, essas coisas ganham contorno, acende uma lampadinha na cabeça, e o quarto, a sala de penumbra vai ficando cada vez mais clara. E a angústia não some, mas o oriente vai ficando mais claro, o caminho que eu vou fazendo. O meu orientador vai mostrando o oriente, e eu vou caminhando no oriente, e faço minha pesquisa, e vou me sentir amparado pela comunidade de praticantes que faz uma pesquisa semelhante à minha, e assim caminha. Próximo, por gentileza. Gente, eu não falei da minha angústia, né? Então, vou falar da minha angústia. Eu estou falando de um celular. Isso, para mim, estou tentando superar a angústia animado aqui nos conceitos que eu preparei para trazer para vocês. O meu notebook, faltando 15 minutos para 7 horas, que eu deveria entrar aqui no palco, faltando 15 minutos, encrencou o carro, eu tinha que chegar no teatro, que chegar aí virtualmente na PUC, o meu notebook não está acendendo, já tentei por várias maneiras, a tela está escura, sorte que tem o smartphone, né? Mas eu estou falando com o celular na mão, nas minhas fantasias não era essa a palestra, eu acho que eu não sei se vocês perceberam, talvez não, mas eu também estou escondendo a minha angústia. Ela não desapareceu, mas falar que num celular e ficar imaginando o que aconteceu no meu notebook que apagou, tá a própria palestra do angustiado falando. Então, a pesquisa e sua sólida inserção institucional. Os pesquisadores e projetos não são livres das regras acadêmicas. Mas isso é uma má notícia, então eu não posso fazer o que eu quero? Não, você não pode fazer o que você quer. Aliás, faz parte da democracia fazer as coisas dentro da aceitação coletiva. É assim no grupo familiar, é na escola, é na igreja, é na sociedade como um todo, é no clube. Então, aí, projeto de pesquisa. Se eu tenho uma inserção institucional e eu não saber que eu não... Liberdade aí não é no sentido da filosofia, né? A liberdade que eu busco para ser eu mesmo. Mas eu estou dizendo assim, livre para caminhar para baixo, para cima? Não, não é. Não é. Assim como eu não sou livre na minha família. Minha família ensinou uma série de valores. Aliás, ensinou a linguagem. A sociedade me ensinou a linguagem. Na hora que eu tenho a linguagem, que eu tenho as palavras, tenho as características linguísticas da inserção numa comunidade que fala um idioma, que o ser livre aí, né, nesse sentido. E quando eu entro numa pós-graduação,
Eu tenho aí meu projeto de pesquisa, ele faz uma harmonização com a linha de pesquisa, seja a iniciação científica, mestrado, doutorado, um pós-doutorado, vamos ver aí a próxima linha. Está dentro de uma linha de pesquisa, tá? Então, eu estou colocando nos slides o que eu comentei já inicialmente. Eu estou inserido num programa de pós-graduação, estou numa instituição de pesquisa, veja como vai crescendo em amplitude. E tem órgãos federais, né? Existem órgãos normatizadores, que é da sociedade onde eu estou vivendo, do mundo escolar e acadêmico que eu estou vivendo. Então, é como eu conhecer uma família, eu entro numa família, caso, ou um casamento, ou por amizade, e alguém explica, olha, lá no almoço eles fazem o seguinte, lá a comida que eles mais gostam é o seguinte, lá você lava a mão ali numa pia ali do lado. As conversas mais frequentes são essas. Na hora que alguém me informa as regras sociológicas, culturais de funcionamento, psicológicas também, de funcionamento de uma comunidade, eu me sinto menos angustiado. Então, eu exponho isso logo de cara para os meus orientandos. Olha, a linha de pesquisa é tal, o programa de pós-graduação espera tal coisa. Então, é alguém que, quando entra no mestrado e vai para o doutorado, sabe qual é a sua cadeira. Não existe coisa mais chata do que fazer uma visita e, à hora do almoço, você não sabe qual é a cadeira que você tem que sentar. Ou é onde que fica o banheiro. Ou que conversa que eles ficam conversando. Próximo. Então, ainda para diminuir angústias, essa minha estratégia terapêutica, que não é terapia de clínico, nem de psicólogo, mas é terapia de esclarecimento de consciência, é uma terapia existencial. Eu gosto muito de lembrar do Thomas Kuhn, que é um autor que os professores certamente conhecem, os estudantes vão conhecendo. Por quê? Porque o Thomas Kuhn, ele era físico norte-americano, ele se tornou celebridade porque ele estudou as comunidades científicas. Ou seja, ele, de certa forma, ele não abandonou a física, ele fez doutorado em física, mas ele foi trabalhar com o pessoal de ciências humanas, ele comparou os modelos diferentes de funcionamento das universidades, não das regras administrativas das universidades, mas a forma com que se pensa, com que se faz pesquisa, o modelo de funcionamento, a escolha de assuntos, os métodos preferidos, métodos de investigação. E ele viu que as pessoas inseridas seguiam modelos pré-existentes de uma certa sociologia da academia. Embora o Thomas Kuhn seja classificado ou entendido como epistemólogo, portanto, um filósofo da ciência, mas era um filósofo da ciência de sabor sociológico, porque ele analisou as comunidades de praticantes de ciência à luz das relações entre esses praticantes. Então, quando eu digo para um orientando meu, olha, nesse mestrado o tema é esse, o método é aquele, você vai coletar dados assim, perceba que tem mais pessoas, muita gente que faz de forma semelhante. E essas pessoas, incluindo você, incluindo eu, nós temos laços, que não são laços afetivos necessariamente, porque são muitas pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos o nome. Mas nós estamos ligados por um laço comunitário de modelo de praticar ciência. Ou seja, nós estamos inseridos sociologicamente no modelo. E esse modelo, Thomas Kuhn chamou de paradigma, que é uma palavra já era pré-existente e que nós utilizamos com muita frequência, está no nosso vocabulário, a gente emprega nossas conversas, mas o paradigma, tal como entendido conceitualmente dentro da obra do Thomas Kuhn, ali eu coloquei, esse aí é o conceito clássico que ficou aí difundido no mundo inteiro, né? Esse conceito já tem 50 anos, a obra principal do Thomas Kuhn já tem meio século. Eu coloquei aí em linhas, na verdade
o conceito de paradigma do Thomas Kuhn, ele está no prefácio do livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Os professores conhecem, os estudantes fiquem sabendo. E ele mesmo, sem querer querendo, né? Como a gente costuma brincar, ele definiu o paradigma mais para falar das revoluções científicas. Falar assim, como é que determinada comunidade de praticantes de ciência, a um determinado momento, se esgota numa certa visão para explicar seu objeto de estudo, e como é que eles buscam novas formas e encontram, quase que com acaso, né? Então, ele quis dizer que as pessoas funcionam em alguns modelos, que os modelos se esgotam, e daí vão fazer formas diferentes. E daí foi empregado, ele mesmo empregou a palavra paradigma. E está, entre aspas, está perdido numa página de prefácio, e alguém, ou muitos alguéms, sublinhou, ressaltou, e essa definição ficou famosa e rodou o mundo, e até hoje, 50 anos depois, se discute muito sobre isso. E tomar consciência disso, eu vou voltar a isso várias vezes. Tomar consciência disso diminui a nossa angústia, porque a gente sabe que a gente está localizado, nós estamos cunianamente pré-determinados. Cunianamente pré-determinados. Ou sociologicamente sobredeterminados. Se quisermos usar assim um vocabulário mais acadêmico, estamos sociologicamente sobredeterminados na realização de um simples mestrado que seja. Então está escrito aí, o paradigma sustenta um conjunto de realizações científicas. Na hora que eu vou desenvolver meu projeto, eu estou num conjunto. Então, mesmo que não sejam colegas visíveis, são visíveis os colegas do mesmo programa ou colegas do mesmo orientador. Mas, internacionalmente, eu tenho uma forma de trabalhar que é a herança de uma grande comunidade e eu estou nesse conjunto. E esse conjunto, mesmo que a gente não tenha uma percepção sensorial, esse conjunto nos carrega para frente, nos dá um andamento. Então, quando eu vou na literatura, faço levantamento, ou eu vou num livro-texto, num tratado, num livro de orientação, um livro de fundador de uma escola, ou artigos científicos, ou aulas, cursos da pós-graduação, congressos. Tem um conjunto enorme de atividades que me conduzem. Não é? É outra coisa que eu ressalto para meus estudantes. Vão em congresso. Congresso é gostoso, a gente conhece bastante gente, aprende coisa nova, depois tem atividades sociais pós-congresso, mas não é só isso. Um evento que congrega pessoas que trabalham com objetos de investigação semelhantes e adotam escolas teóricas semelhantes, dá uma sensação de partilha, de comunidade. E dá uma sensação, mais do que uma sensação, uma percepção que ecoa dentro da nossa consciência de coesão sociológica entre os praticantes daquele modelo de se fazer ciência e daquela forma de explicar determinado objeto de estudo, que são universalmente reconhecidas. Portanto, se eu entro num paradigma, se eu me insiro num modelo, esse modelo é universal. Universal não quer dizer necessariamente que é do Alasca à Nova Zelândia. Até pode ser. Mas que extrapola as paredes da minha universidade. Extrapola a coleta de dados numa localização temporal-espacial que eu estou fazendo a minha pesquisa. E que, por sua vez, por um certo período de tempo, eu coloquei numa linha, certo período de tempo, fornece os problemas para estudo e as soluções, entre parênteses, previsíveis. Esse é o escândalo do conceito de Thomas Kuhn, a meu ver. Previsíveis, como modelo para certa comunidade de praticantes de ciência. Ou seja, vendo aí linha por linha, eu não estou sozinho, eu estou num conjunto. Então não fique angustiado. Ou melhor, diminua a sua angústia. Não fique angustiado, é um conselho muito radical e real.
que isso funciona, que isso começou, que você entrou nessa corrente e um dia ela vai terminar. Mas não vai terminar essa corrente, não vai terminar antes da sua defesa de mestrado, não, viu? Ela é duradoura. Um paradigma um modelo de explicação das coisas pode durar apenas 5 anos, como pode demorar 500 anos. O paradigma que falava que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo do Ptolomeu, durou 1000 anos. Certas explicações científicas na minha área, na área clínica, por exemplo, pode às vezes durar 5 anos, certas explicações. Bem, e fornece os problemas para estudo. Então, assim, eu tenho já o meu tema. Esse tema é ingênuo pensar que veio ou de uma gaveta de temas, ou que veio de um espaço externo e caiu no meu cérebro. Não é assim. Na verdade, segundo Thomas Kuhn, os temas, na hora que eu estou me inserindo ou pertenço a um modelo, a um paradigma, os temas, eles se harmonizam com o paradigma em que a gente está. Portanto, esse tema já existia, talvez até no sentido platônico, né? Já existia em algum lugar, e o projeto de pesquisa nada mais é do que a materialização de um assunto escolhido. E as soluções, eu disse que aí está o maior escândalo, e as soluções também já são pré-conhecidas. Solução pré-conhecida não significa que estava escrito nas estrelas, ou que eu tenho que ser um adivinho para apresentar a teoria finalizadora da minha pesquisa. Mas que a explicação está num grande modelo explicativo, a explicação do meu projeto está num grande modelo explicativo que, na verdade, eu vou jogar luz de compreensão daquele assunto que eu tenho na minha frente, mas que a teorização ampla já é sustentadora previamente. Então, o Thomas Kuhn disse que um projeto de pesquisa é como um puzzle, em inglês, um quebra-cabeça. O que é o quebra-cabeça? Se eu estou fazendo um projeto de pesquisa e vou desenvolver, e vou defender a tese daqui a 4 anos, eu vou, na verdade, nesse entendimento epistemológico de Thomas Kuhn, eu vou montar um quebra-cabeça. O que é um quebra-cabeça? É um jogo muito divertido, gostoso, educativo, que mobiliza muitas funções intelectuais, cognitivas, divertido, mas o quebra-cabeça não é original, no sentido assim, eu não vou juntar peças que eu vou cair numa imagem absolutamente imprevisível. O segredo do quebra-cabeça é juntar as peças, mas para chegar numa imagem já existente, que é uma paisagem, por exemplo, uma montanha, um castelo, né? Existem aqueles quebra-cabeças maravilhosos de 1000 peças, né? Que a gente coloca em cima da mesa e fica vários dias fazendo. Isso aí é um doutorado, né? São 4 anos. Mas o curioso é assim, quando a gente termina o quebra-cabeça, que dá uma satisfação muito grande, aquele panorama, ou aquele cenário já era pré-existente. Para Thomas Kuhn, o pesquisador que está dentro do paradigma, nada mais faz do que montar para um cenário final já conhecido. Então não tem mérito? Tem. O quebra-cabeça tem muito mérito. E eu vou mostrar minha capacidade intelectiva de montar o quebra-cabeça e vou mostrar depois, falar assim, gente, se não fosse eu montar as peças, não ficaria tão claro que é uma montanha, que é uma... Então, o término do quebra-cabeça dá visibilidade a uma realidade, a uma imagem. Só não vai ser um quebra-cabeça se eu tiver peças que eu vou montar a meu modo, pela minha genialidade, eu vou chegar numa imagem que não era estabelecida previamente pelo paradigma. Daí,
Daí, de cada 1.000 doutorados, ou de cada 10.000 doutorados, ou alguém mais brilhante que não está fazendo uma pesquisa de pós-graduação institucional, vai descobrir a penicilina, vai descobrir o ato falho do Freud, vai descobrir a evolução das espécies do Darwin, vai descobrir a força da gravidade do Newton. Então, as rupturas epistemológicas, os cortes, são de raros, né? E de certa forma, eu não digo, isso já não digo logo de cara para os meus orientandos, mas dizer assim, olha, nenhum de vocês, ou raramente, dificilmente, alguém de nós aqui, eu não fui, meu caso não foi, vai ser um Darwin, ou um Einstein, ou um Marx, ou um Saussure, ou alguém que vai quebrar uma forma de enxergar as coisas até então e vai propor um modelo explicativo revolucionário totalmente novo. Isso dá uma... Olha, até suspirei. Isso dá um alívio. Dá um alívio. Por quê? Porque os meus examinadores na qualificação, meus examinadores na defesa, ou quem for julgar meu artigo para publicação, não vão exigir que eu tenha um quadro teorizante absolutamente novo. Vamos dar um exemplo. Se eu faço uma tese de psicanálise, e a psicanálise, desde Freud, é entendida como estudo, tem como foco o inconsciente humano, né? Uma instância do psiquismo que é o inconsciente, que é inacessível diretamente. Se eu faço qualquer tese de doutorado, eu vou discutir algum aspecto da mente humana que vai confirmar que o inconsciente existe, que o conceito bate com o conceito freudiano. Se alguém fizer um estudo da alma humana, do psiquismo humano, do ponto de vista psicanalítico, do seu orientador psicanalista, num programa psi, e chegar à conclusão, olha, estudei 10 indivíduos a respeito do narcisismo, sei lá qual tema, e 3 deles, gente, não tinha inconsciente, viu? Não vi nenhum indício de que pudesse ter o inconsciente. Nesse momento, esse estudante vai ser expulso da comunidade psicanalítica. Ou se eu for um sociólogo e fizer uma tese de doutorado, que eu chegue às conclusões que as relações entre os grupos não têm confronto de classes, eu sou imediatamente expulso daquela escola de orientação marxista. Ou se eu sou um biólogo e fizer uma tese dizendo que não tem evolução de espécie, que as espécies que eu analisei foram frutas de um criacionismo, nasceram já daquele jeito, os biólogos vão me expulsar. Talvez eu crie uma outra escola, né? Isso que é uma quebra de paradigma. Então, voltando na questão da angústia, né? Se eu estou dentro de um modelo de funcionamento, esse modelo me embala e me conduz. E eu vou ter a missão, a meta de montar o quebra-cabeça. Para o próximo slide, já encerrando, eu tenho poucos slides, eu, de certa forma, já antecipei. Os diversos tipos de conhecimento humano. Aí eu não vou colocar linha por linha, mas os conhecimentos humanos são, vocês sabem, científico, filosófico, tecnológico. Esses aí são os acadêmicos, produzidos dentro das universidades. Na hora também que a gente localiza, olha, nós vamos fazer uma tese científica. O que é isso? Não vai ser filosófica. Ah, mas eu não sou filósofo mesmo. E nem tecnológica. Nós vamos discutir o emprego de teorias científicas. Né? E o que é científico? O científico é estudar um grupo de fenômenos e eu vou procurar ver as relações entre eles. Pronto. É uma simplificação do conceito, a coisa é muito mais complicada, complexa, mas se eu tiver essa unidade de pensamento, eu não vou me perder com outros tipos de conhecimento, eu vou me depurar. Então, não é religioso, não é mítico, não é artístico, não é historiográfico, não é o empírico, esse é o grande cuidado, né? Eu não vou repetir
o que minha experiência pura de leitura direta à realidade está me dizendo. Então, também dá uma localização. Pronto, você vai ser cientista. Ai, mas que puxado. Não, não é puxado. Não é 7 cabeças, mas 5 cabeças. A gente vai conversando e vamos distinguindo essas 5 cabeças. Próximo slide. Senso comum também, cuidado com o senso comum. E as escolas teóricas, elas não situam. Então, isso também é uma coisa que a gente deve dizer logo para aqueles que nos procuram. Por exemplo, eu trabalho na área da saúde, faço pesquisa quali e uso referencial psicodinâmico. Então, se alguém fala assim, eu gosto de psicanálise, eu li alguma coisa sobre Lacan, eu já vou falar assim, olha, eu conheço Lacan, conheço alguns pressupostos, mas não é a linha que eu trabalho. Eu trabalho com psicologia da saúde, os autores são esses. Então, a inserção não é apenas uma inserção regimental, que o aluno inocente pode pensar assim, eu queria fazer mestrado. Então, assim, eu preciso conseguir uma vaga. O aluno, ou melhor, o candidato que pensa que entrar no mestrado é uma luta para conseguir uma vaga, ele entendeu muito pouco, ou ainda tem uma longa caminhada para entender o que é praticar ciência dentro das comunidades científicas. Então, não se trata de conseguir uma... Bom, se trata, obviamente, de conseguir uma vaga, porque o programa de pós-graduação diz, olha, foram abertas 20 vagas. Se aparecer 30, 10 vão ficar de fora. Ou mesmo que tenha 20 e só tenha 10 candidatos, pode ser que mesmo assim as vagas não sejam preenchidas. Então, não é um jogo administrativo apenas, é um jogo de ingresso numa família. Então, mesmo que tenha lá uma filha solteira que eu paquere e fale assim, oba, eu vou preencher essa vaga, eu vou namorar essa garota. Não é assim. Você fala a linguagem dela, você fala a linguagem da família, você preenche os simbólicos da pessoa com quem você quer se relacionar, com a família que você quer, onde você quer entrar. Então, não é só pegar uma vaga que foi anunciada no edital. Então, tem aí as escolas. Então, nós temos que entender que se eu entro numa pós-graduação, eu vou trabalhar com ciência. E a ciência é galileana. O que significa que é galileana? Que de Galileu para trás, 400 anos para trás, as pessoas trabalhavam com referenciais da filosofia e da religião. O que eu vou fazer, eu vou entrar numa comunidade de pensantes numa universidade e vou buscar nexos causais entre as coisas. Eu vou ser galileano. Vou tentar dar um drible no cartesianismo, no positivismo, que são exageros da leitura da objetividade. Há uma crítica ao cartesianismo, ao positivismo, no sentido de que há uma regulamentação mental que, na verdade, mais amarra do que ajuda. Existencialismo. Até respirei. Kierkegaard. Fazer pesquisa é responder a perguntas. Não só a pergunta formulada, que vira uma hipótese, que está por escrito num projeto, que a gente entra no comitê de ética e que o orientador vai dizer que está ok, e o programa de pós-graduação aprovou, e eu começo o mestrado agora em março. Não é só isso. Existe uma inquietação que é de ordem existencialista. Quando a gente tem um assunto, aquele assunto, para ir para frente, a gente tem que ter um grau de paixão pelo assunto. E, ao mesmo tempo, ter uma relação de estar intrigado com aquele assunto. Porque contém respostas que não estão explícitas. Porque se tivesse explícita, não precisaria fazer pesquisa. Elas estão implícitas e eu vou ter que montar o quebra-cabeça para descobrir as respostas das perguntas que me intrigam. Então, essa busca de resposta tem um cunho existencialista. Quer dizer, tem um cunho de resolver angústias, porque aquela pergunta cujo
cujo ponto de exclamação, ponto de pergunta, de interrogação, pintou na minha testa, eu vou ter que usar a minha capacidade intelectual para dar a resposta e tirar aquele ponto de interrogação e virar uma afirmativa. O historicismo, aí são as escolas de tempo, né? Para a gente se localizar. Historicismo significa o seguinte: a um determinado momento, Dilthey ajudou a entender que nós teríamos uma resposta para dar ao ser humano que está embutido não, que está inserido na história. Nós temos história. Essa é outra coisa que ajuda a diminuir a angústia. Porque se eu estou inserido numa história, eu carrego aquilo que outros vieram antes de mim e que por transmissão me passam. Então me tiram um fardo de querer ser novo, de uma novidade que pode ser que não aguente. Mas eu sou um sujeito que tenho uma corrente atrás de mim e terão outros que me seguirão. Eu sou um elo. Quando a gente sente um elo da corrente, a gente fica mais tranquilo do que achar que é um elo perdido, ou que é uma roda solta. Perspectivismo de Nietzsche. Né? Nietzsche também diz que quando eu vou atrás de um objeto de estudo, eu tenho uma compreensão que é a partir da minha visão. Então, isso me dá confiança de que a minha visão busca uma resposta e essa visão me sustenta. Fenomenologia, de eu entender que tudo isso, que é da minha percepção, que eu entendo aqui, que eu entendo ali, sensação que eu captei lá, objeto de estudo que me ajudaram a construir, um método que foi apresentado, tudo isso é fenomenologicamente trabalhado, ou seja, tudo isso vai habitar o espaço da minha consciência. A consciência não é o cérebro, a consciência é um espaço virtual, onde eu moldo as coisas, os fenômenos que eu captei no mundo externo e represento nesse espaço, que é onde que eu vou trabalhar intelectualmente. O estruturalismo também nos diminui a angústia, porque a visão estrutural diz que eu sou uma peça, que eu sou uma parte que faz sentido dentro de um todo, portanto, eu não estou solto no ar, aquilo que eu penso, faço como pesquisador, faz sentido dentro de um todo, esse todo é pré-existente, portanto, eu me sinto amparado, e naquilo que eu disser, eu posso dizer, olha, isso faz sentido porque tem uma estrutura prévia, tanto na minha elaboração intelectual, quanto nas minhas concepções teóricas que eu vou colocar nos resultados do meu trabalho. E existe uma sociologia do conhecimento. Poderia existir várias outras perspectivas autorais e de sociologia do conhecimento é o seguinte, é um ramo da sociologia que diz que aquilo que nós conhecemos, em grande parte, é por canais de conversa que a gente tem, fios de telefone, que a gente conversa com fios de conversação. Então, isso também dá a sensação boa, ou dá uma percepção de sustentação, de que eu conversando com as pessoas, eu tenho fios de conversação que me alimentam uma consciência de aquisição de conhecimentos e de reprodução de conhecimentos que eu depois transmito aos outros, que faz sentido numa coletividade. Então, terminando, são 8 horas, terminando a minha apresentação, é o seguinte, agora querendo aí ter um efeito até terapêutico, embora não fosse uma palestra clínica, que fazer pesquisa a gente está imerso num grande grupo. E por mais pesado que seja, e realmente fazer produção acadêmica é exigente em termos de tempo, em termos de energia mental, nós não estamos sós. Nós estamos numa grande comunidade até universal, que de alguma forma chega a partilhar a minha sustentação. A verdade para o poeta. Encerrando, encontrei hoje nas ruas
Separadamente, 2 amigos meus que se haviam zangado um com o outro, cada um me contou a narrativa do porquê que eles tinham brigado, eles tinham zangado, como cada um me disse a verdade, separadamente. Cada um me contou as suas razões, ambos tinham razão, ambos tinham toda a razão. Não era que um via as coisas de um jeito, outros via a coisa de uma outra forma, ou que cada um via de um lado. As coisas foram ditas de forma diferente, porém todos falavam da mesma coisa, como se havia um passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro, mas cada um via uma coisa diferente. E cada um, portanto, tinha sua razão. Com isso, quero dizer o seguinte, a angústia é do Fernando Pessoa. A angústia existe porque existem formas diferentes, mas essas pessoas se encontram, elas falam, elas comunicam. Então, saber que nós temos sustentação, a angústia diminui. E tem um quadrinho final. Esse é do Fernando Pessoa também. O mundo não se fez para pensarmos nele. Caminhante não tem caminho. Como seria o mundo sem angústia? Não tem, né? Está até entre aspas. O mundo foi feito... Isso é para o poeta, né? O poeta, quando via um rio fluindo, foi o que o Fernando Pessoa falou. O rio está fluindo, não preciso dar explicação. Agora nós somos cientistas, a gente quer saber por que o rio vai de um lado, não vai do outro. Então nós somos missionários da angústia, usamos a angústia como ferramenta ou como companheira. Caminhante não tem caminho, esse é do Cantares, do Antônio Machado, poeta espanhol. Não tem caminho, a gente vai fazendo o caminho ao caminhar. E quando a gente faz o caminho, tem pessoas perto, tem a estrutura que não suporta, tem um paradigma de Thomas Kuhn, e saber que o caminho tem umas curvas para cá, umas curvas para lá, a gente já está de antemão sabendo, porque o poeta, que talvez seja mais esperto do que o cientista, já nos alertou que essa é essa possibilidade do caminhar. Pronto, assim eu fecho e fico disponível se tem alguma pergunta. Eu passei um pouco das 8 horas. Que gostoso, assim, professor. Penso que eu falei de angústia, de ciência e de inserção em comunidade, procurando juntar todas essas coisas. Estou disponível, viu, Beatriz? Vou ouvir sua fala, professor. Essa angústia realmente era bem isso que nós tínhamos conversado mesmo. Não ir por esse lado clínico, mas essa angústia nossa de pesquisador, mesmo nessas buscas de paradigmas, de busca pelas escolas ali, bem nesse sentido. Tem algumas questões, professor, que eu vou... Uma, por exemplo, é da Alexandra. Senão a Alexandra vai ficar brava comigo, professor, que já na outra palestra já não fiz uma questão dela, agora eu vou fazer. Então faz. Determinados instrumentais teóricos são mais estruturados. Isso pode diminuir a angústia. Por outro lado, pode-se dizer que há risco de prendermos-nos mais aos instrumentos que ao objeto? Não sei, deixa eu ver se eu entendi. Mais aos instrumentos do que objeto? Não, o instrumento é uma ferramenta que a gente utiliza para chegar ao objeto, né? Chegar ao objeto. Esses conceitos todos, eles estão interligados. Vamos ver se eu avanço um pouco da angústia da Alexandra. Se tem uma teoria prévia, e eu estou sustentado por aquela teoria para realizar a minha pesquisa, ela não necessariamente ela é limitadora. Por quê? Porque eu vou, através da minha pesquisa, trazer tijolinhos novos para colocar no muro daquele conhecimento teórico já existente. Agora, ela fala também de instrumento. Instrumento, assim, é a ferramenta com que eu colho dados. O que são dados? Na verdade, dados nunca são dados, né? Os dados são... A gente vai lá e pega, né? Eles não... Os dados são inertes, eles não falam por si mesmos. A gente vai lá e colhe. A riqueza, eu acho que está na coleta de dados. Está na coleta de dados.
E a riqueza intelectual está em montar os dados na nossa cabeça, que é o quebra-cabeça propriamente dito. Quando é que a gente fica pesquisador e se sente pesquisador? A coleta de dados corresponde a passos operacionais, que devem ser feitos dentro de um rigor, obviamente, mas assim, o espaço da criatividade vem depois da coleta de dados. Então, eu tenho uma sustentação teórica, eu tenho uma relação autoral, e daí eu fecho o olho, e como eu vou jogar meus dados, eles não vão ficar limitados pelos instrumentos que eu coletei, porque os instrumentos que eu coletei eu deixo de lado depois. Uma entrevista como coleta de dados, ou um experimentalista que está no laboratório de bancada, tudo cessa depois que os dados são coletados. Porque a ferramenta, entre aspas, que não é mais uma ferramenta material, é o jogo interno à minha consciência. E aí é a criatividade minha. E é aí que eu me solto. Né? Solto não é que eu me livro do paradigma, mas eu me solto assim, como eu vou jogar os dados e construir, tecer, costurar os dados na minha cabeça para formar um tecido. Tecido é sinônimo de teoria, né? Criar uma teoria é costurar as palavras para eu explicar para os outros a explicação que eu criei na minha cabeça a partir dos dados coletados. Então, a ferramenta, uma entrevista, um levantamento de literatura, é prévio. A construção da teoria mesmo é na hora que os dados estão na minha consciência, eu fecho os olhos, dou uma chacoalhada e tento dar um arranjo. Eu dou um arranjo. Isso que é epistemologicamente a construção do conhecimento. São esses os passos. Se eu não fui claro ou não respondi exatamente o que a Alexandra disse, ela pode, por favor, retomar a pergunta. Tá. Outro professor é o do Roque. O existencialismo de Sartre nos fala da angústia em ser livre, definir o sim e o não. Qual o papel do orientador nesse cenário? Ele deve se conter apenas no profissional ou entender o aluno? Então, são todas as dimensões, né? Eu acho que já está embutida a resposta aí do colega que perguntou. Na verdade, assim, na relação com o aluno, o professor, quem é o professor orientador? O professor é aquele que professa, né, que põe em público, né? No caso, o orientador faz parte do público, a sua visão, a sua perspectiva, a sua formação, vai extrair do aluno, educador é extrair, né? Extrair do aluno pesquisador. Então, as dimensões existencialistas estão ali presentes, Ali ele vai ser um pouco aluno, né, no sentido de aprendizado, mas ele vai ser mais do que isso. A gente fala aluno de pós-graduação, né? Na verdade é pesquisador, eu acho mais investigador. É alguém que vai trazer às claras coisas que estão obscuras, né? A ciência fala de uma ordem invisível. Ordem invisível. Se a lei da gravidade tivesse sido vista pelo Newton, não precisaria ter feito a lei da gravidade, já estava visível. Então, assim, é busca do invisível. E aí o papel do orientador é jogar um pouco de farolete na consciência do iniciante para falar assim, olha, liga isso aqui com esse aqui, vamos ver se é plausível, se fica clara a explicação. Olha, liga isso aqui com esse aqui. Outras vezes, com um aluno esperto, aluno não, pesquisador, iniciante que seja, ele mesmo liga. E o orientador vai falar assim, olha, você me convenceu, faz sentido. Vamos continuar aí, por essa perspectiva? Então, é frequente, os alunos, não é só pesquisador, alunos em geral, quando estão preparando um texto, eles falam assim, professor, dá uma lida aí para ver se eu estou no caminho certo. Não tem isso? Às vezes o professor fala assim, ai meu Deus, vou ter que ler agora, depois ele escreve mais um pouco, vou ter que ler outra vez. Eu tenho muitos alunos, né? Às vezes dá vontade de falar para o aluno, você me entrega quando você terminar o texto. Daí eu corrijo tudo de uma vez só, né? Eu falo isso para meus alunos. Mas às vezes eu penso assim, eu não estou atendendo a uma certa pedagogia, não estou atendendo.
Por quê? O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, eu estou começando, eu sou uma criança, me ajuda a atravessar a rua, eu estou atravessando na faixa certa, me dá uma mão aí, me dá um norte. Né? Outro dia, uma orientante de mestrado falou assim para mim: professor, me dá um norte. Daí eu falei: eu te dou Oriente, porque eu sou orientador, eu não sou nortista. Eu falei brincando. Mas o norte e o Oriente é, é função nossa, né? É extrair da pessoa. Não sei se eu fiz livre associação de ideias do Freud, se eu respondi ao... Não, eles estão falando, professor, que adoram as analogias que o professor faz, que assim fica tudo mais claro. Ah, tem que ficar claro, porque o jogo do aprendizado é escuro claro. O professor é aquele que tira do escuro e joga no claro. Então, analogia, um tal de Jesus, eu aprendi isso quando eu fiz catequese na infância, que um tal de Jesus falava, como que é? Falava por parábolas, para ficar mais claro. Se a gente fala logo de cara, sem fazer analogias, fica, além de ficar pesado, a ciência também usa muita metáfora, né? Muita metáfora, para falar de coisas, de fenômenos da natureza. Então, próximo, quem é? Se tiver tempo, Ó, eu então, me não, disponho. só mais a última, professora, e daí a gente encerra. Pode-se Ok. dizer que, a partir do que foi apresentado, que não existe imprevisibilidade na pesquisa acadêmica? Ela ocorreria somente em pesquisas autônomas, onde o pesquisador não se prende a uma linha? Quem faz essa pergunta é Graciela. Então, deixa eu ver se eu entendi. Previsibilidade em ciência. Eu acho que é por conta daquele momento que eu falei do Thomas Kuhn, que as conclusões de um empreendimento são previsíveis. São previsíveis não significa que eu sei qual é o tijolo que eu vou colocar no muro, mas que o muro já estava lá. Então, se eu faço uma tese em biologia, eu vou confirmar evolucionismo. Se eu faço uma tese em psicanálise, eu vou confirmar o inconsciente. Se eu faço uma tese em física, eu vou confirmar que matéria atrai matéria, na relação direta das massas. Agora, então existe uma previsibilidade no sentido de confirmação do paradigma, confirmação da grande escola de sustentação. Então, se eu sou paulo-freiriano em educação, eu não vou discutir uma certa situação de ensino e chegar à conclusão que lá dos pressupostos de Paulo Freire, porque daí eu furo, eu vou estar em outra, né? Então, se eu tenho uma escola, agora, isso então é um corte da criatividade? Não. Eu posso criar uma outra teoria, uma outra forma de ver as mesmas coisas, e eu inauguro um paradigma. Só que inauguração de paradigma é 10 pessoas por século, viu? Não é assim. Os alunos de pós-graduação. Eu não tive nenhum aluno de pós-graduação que inaugurou o paradigma. Nem eu inaugurei paradigma nenhum. Inaugurar paradigma no sentido profundo de Thomas Kuhn é fazer uma revolução. E a revolução é um corte com o modelo pré-existente. Então, que ninguém se sinta diminuído. Assim, então eu não vou criar um muro novo. Aí precisaria, primeiro, ter genialidade nessa meia dúzia de pensadores por século. E segundo, ter a coragem de fundar um novo paradigma que vai ser perseguido, viu? Quando a gente cria um novo paradigma, os colegas do paradigma anterior perseguem. Porque daí você vai ter que criar outro, vai ter que criar outra turma que acredite em você, outros congressos, outras revistas científicas, outra comunidade. O Galileu, pai da ciência, criou um paradigma novo, de certa forma. O Kepler, Copérnico, Galileu, que foi do heliocentrismo, né? Isso foi tão pesado que os colegas do Galileu foram dizer lá para o bispo que ele não era aristotélico. E a Santa Inquisição condenou ele à morte, né? Então, trocar de paradigma, criar um paradigma novo, qual é o risco da de vida, viu? Professor, Ah, é maravilhoso tê-lo aqui conosco, tá? Essas duas palestras. Quero dizer
o senhor que não foi que eu não fiquei, como é que se diz, obrigada de pegar. Só que quando eu associei que o professor era psiquiatra, eu falei, nossa, ele falar sobre essa angústia nossa de pesquisador, não em termos de doença, mas assim, que a gente traz mesmo enquanto ser humano na resolução de um problema, era isso que eu queria quando eu pensei, porque nesse aspecto faz parte também a nossa formação enquanto pesquisador, é também a lidar com essas angústias, né, professor? E era bem nesse sentido que quando nós combinamos, então, assim, não foi porque eu fiquei sem jeito não, é que eu agradeci muito, professor. Eu sou brincalhão, por isso que eu dou minhas cutucadas, mas é assim, é a minha forma de falar. Mas então é isso, eu agradeço novamente essa oportunidade, eu sou falante, eu gosto de conversar, mesmo não vendo a carinha de todo mundo, eu fecho um pouco o olho e imagino assim, o rosto de todo mundo, e isso dá uma gratificação. Então, falar sobre angústia não foi uma aula clínica, senão seria uma aula quadradinha para estudantes de saúde, né? Mas nem por causa disso não tenha tido, espero que tenha tido um componente terapêutico. Talvez, se a palestra valeu por um Rivotril, sem ter o fármaco, se teve uma eficácia equivalente a algum Rivotril, já valeu, tá bom? E assim, professor, como foi bom ter o professor aqui de outra área falando para nós. Porque assim, eu estou acompanhando aqui no chat e assim, são muitos, não é que eu queira só falar, porque professor, são muitos elogios nesse sentido para o professor. O senhor esclareceu muitas coisas, deixou as pessoas menos angustiadas e agradecem muito por suas contribuições. Então, eu tenho um laço com a educação. Eu contei isso na vez passada, não sei se todos estavam aqui. Eu entrei no mestrado na Faculdade de Ciências Médicas, mas eu cumpri algumas disciplinas na Faculdade de Educação da Unicamp. Então, eu fui aluno da educação em algumas disciplinas que eu fiz como aluno especial, né? Tinha que cumprir uma certa quantidade de créditos. Então, eu saí da minha área e fui em Ciências Humanas. E eu já contei isso, vou contar outra vez. Foi lá na Faculdade de Educação aqui da Unicamp que eu fiz uma disciplina com o Paulo Freire, né? Nunca mais, de repente, um médico que estava fazendo uma pesquisa de aspectos psicossomáticos do infarto do miocárdio, que foi minha tese, de repente eu fui aluno do Paulo Freire, saindo e entrando na Faculdade de Educação da Unicamp, que por uma questão do destino ele tinha voltado ao Brasil, a Unicamp contratou, eu fiz um semestre. Então, eu me sinto um educador, de uma certa forma, por ser professor na minha área, mas porque eu bebi direto lá da fonte desse homem lá. Tchau, agora chega, agora eu vou embora. Então, tá bom. Professor, muito obrigada, tá? Então, terminamos hoje a nossa terceira live, e a próxima live será no dia 19 de novembro, com a professora Dilmeire Vogeral, apresentando as habilidades necessárias ao pesquisador do século XXI. Esperamos vocês.